Bom dia, boa tarde, boa noite, sexto ano, tudo bem? Espero que sim, professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula de português, nossa última aula da semana, onde vamos trabalhar a disciplina de gêneros textuais. Vamos finalizar o assunto de poemas, que é o tópico que nós estamos estudando nessas aulas, né, de gêneros textuais. O poema, temos algumas atividades. Semana passada, realizamos algumas atividades com o poema O Patinho Feio, e nessa aula a gente vai finalizar também essa atividade, outras atividades relacionadas ao poema, bem como relembrar as características do texto do poema, tá bom? É um texto literário, como a gente já viu, já expliquei para vocês, que ele possui características de é um texto literário, né? Como, por exemplo, a linguagem mais dramática, mais romântica, a utilização de versos, a utilização de estrofes, podendo também apresentar as combinações sonoras, conhecidas como as rimas, né? E algumas outras características que a gente abordou durante as nossas aulas do poema, acerca do poema, tá bom? Então, muito feliz de estar aqui com todos vocês, eu espero que vocês estejam gostando das aulas. Lembrando que sempre que vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir no Classroom. Como a aula é gravada, vocês não têm como tirar as dúvidas ao vivo, né? Ou serem respondidos imediato. Porém, as dúvidas de vocês são armazenadas no Classroom e nós fazemos aqui uma aula com todas essas dúvidas e também explicamos por lá, tá bom? Então, vamos dar início aqui à nossa aula. Hoje, como eu disse, vamos utilizar o livro de gêneros textuais para finalizarmos o capítulo 6, que trabalhamos aí o poema. Vou pedir que vocês peguem seus livros e abram na página 69, na página 69. Página 69 do livro de gêneros textuais. Página 69 do livro de gêneros textuais. Enquanto vocês estão abrindo o livro de vocês, eu vou aproveitar o ensejo para colocar aqui o nosso cabeçalho. Em seguida, a gente inicia a nossa aula. Pronto, pessoal. Acredito que vocês já devem ter aberto o livro de vocês. Na página 69, a gente tem apenas uma atividade bem simples aqui, para a gente finalizar esse gênero textual. E, em seguida, também temos um último poema para a gente refletir acerca da sua estrutura. Beleza? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, onde se encontra o poema. E eu gostaria que vocês, com todas as habilidades que nós estudamos até então, com todas as outras atividades que nós respondemos, vocês também tentassem respondê-la sem a minha intervenção. Claro que, como sempre, no final, por ser uma aula gravada, eu vou também dar a resolução das respostas para vocês. E aí vocês vão corrigir no caderno de vocês. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem responder sem a minha intervenção, tá bom? Então, aqui está o texto. O poema é o poema cujo título é Convite. Vamos ler? Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar, se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Então, título Convite de José Paulo, Poemas para Brincar.
Então, vamos agora fazer uma reflexão acerca desse texto aí. Primeiro, qual é o convite feito pelo eu lírico? O eu lírico é a pessoa responsável por produzir esse poema, a pessoa que está, de acordo com esse texto, como personagem principal. Qual é o convite que ele realiza para os seus interlocutores? Um minuto para cada pergunta, eu vou dar para vocês. Ok, pessoal? Qual é o convite feito pelo eu lírico? O convite, pessoal, feito pelo eu lírico aí, no caso, o convite feito pelo produtor, é de convidar o interlocutor para brincar de poesia, para utilizar as palavras como forma de brincadeira. Assim como ele fala aí, que as palavras, brincar com as palavras, não é como brincar com bola, papagaio ou peão, porque esses objetos eles se desgastam, mas as palavras não. Então, o convite que ele realiza é para o leitor brincar de poesia. Segundo, por que o eu lírico comparou brincar com a poesia e o brincar com bola, papagaio e peão? Por que ele realizou essa comparação entre o brincar com a poesia e o brincar com esses objetos? De acordo com o texto, o que é que vocês acham que motivou essa comparação? Um minuto. Ele fez essa comparação, pessoal, no intuito de mostrar que o brincar com as palavras também pode ser tão divertido quanto brincar com a bola, o papagaio e o peão. Pois, normalmente, para as crianças, esses objetos, esses brinquedos, representam, né, normalmente, a melhor forma de diversão. Então, ele mostra que as palavras também podem ser formas de diversão e que, ao contrário desses objetos mencionados agora há pouco, elas não se desgastam com o tempo. Agora para o próximo, terceiro. Em que brincar com bola, papagaio e peão se diferencia de brincar com poesia? Essa daí, por estar mais simples e a resposta já ter sido dada, eu vou dar apenas 30 segundos para vocês, tá bom?
Bem, pessoal, essa diferença se dá pelo fato de que esses objetos, né, a bola, o papagaio, e o peão, eles se diferenciam no fato de que a poesia ela não se desgasta. Já esses objetos aí, eles se desgastam com o tempo, né, diferentemente da poesia, tá bom? Então, quarto, aponte a figura de linguagem presente no seguinte trecho do tema. Poesia é brincar com palavras. A figura de linguagem utilizada nesse trecho, pessoal, é a metáfora, onde ele realiza uma comparação, como se fosse um tipo de comparação não real, né? Por ele fala aí, poesia é brincar com palavras. É uma metáfora porque a gente não se brinca com as palavras. As palavras são coisas abstratas. Então, ele faz essa comparação aí com algo abstrato, é uma metáfora. É como dizer, por exemplo, ela joga como ele joga como um cavalo, né? Como se fosse uma metáfora, uma comparação, tá bom? Pronto, pessoal. Então, a gente finaliza aqui a página 69 e vamos para a página 70, onde temos aí apenas mais um quesito, que é o quinto quesito. Quinto, essa é um pouco reflexiva. Por que as palavras jamais se desgastam, ao contrário dos brinquedos materiais? A resposta acho que já está presente na própria pergunta. Se vocês lerem com cuidado, vocês vão perceber que o próprio autor da pergunta, ele já determina, ele já aponta a resposta para essa pergunta. Por que as palavras jamais se desgastam, ao contrário dos brinquedos materiais? Bem, como eu disse, pessoal, a resposta já está na pergunta. Ao contrário dos brinquedos materiais. Materiais, pessoal. Então, quer dizer que as palavras, por serem objetos abstratos, coisas abstratas, não têm, não são físicas, tá bom? Diferente dos brinquedos, são materiais, eles podem ser tocados. Quanto mais você toca, mais se desgasta, né? Então, as palavras não. As palavras elas não podem ser tocadas, elas não podem ser seguradas. Então, não tem esse risco de desgaste nas palavras. Por isso que ele diz que as palavras jamais se desgastam. Então, muito bem, pessoal. E agora, aqui para finalizar, a gente tem aqui um último poema, muito conhecido. A gente vai realizar uma reflexão acerca desse poema, tá bom? Vamos lá. Ao longo do tempo, vários poetas se prenderam a um tema muito interessante, que é o amor. Da Bíblia aos poetas de hoje, o amor sempre foi assunto recorrente. Também, quem nunca sentiu amor?
no mundo inteiro, as pessoas se identificam com esse sentimento. Por isso que hoje muitos poemas, mesmo escritos há muitos anos, permanecem incrivelmente atuais. Veja, por exemplo, como se expressou o poeta português Manuel Maria Barbosa do Bocage, no século XXVIII, no século XVIII. Nossa, século XVIII, olha que poema antigo, hein? Nascemos para amar a humanidade, vai tarde ou cedo, aos laços da ternura. Tu és doce, atrativo, ó formosura, que encanta, que seduz, que persuade. Enleia-se por gosto a liberdade, e depois que a paixão na alma se apura, alguns então lhe chamam desventura, chamam-lhe alguns então felicidade. Qual se abisma na lôbrega as tristezas? Qual em suaves júbilos discorre, com esperanças mil na ideia acesas? Amor ou desfalece, ou para ou corre, e segundo as diversas naturezas, um porfia, este esquece, aquele morre. Muito bem, pessoal. Tem algumas características desse poema que eu gostaria de elencar para vocês e também de fazer um questionamento acerca do mesmo. Primeiro, a gente percebe que é um poema que varia na quantidade de estrofes e de versos, né? Na quantidade de versos, perdão. A gente tem aqui 4 estrofes, né? Temos aí 4 estrofes. Temos aí, cada estrofe ela apresenta em torno de 4 versos, só que 4 e 3 versos, né? A gente percebe aí essa variação entre os versos. 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos. Como a gente viu, os versos eles representam as linhas do poema. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. As estrofes representam o conjunto dos versos, tá bom? Então, a gente tem aqui um conjunto com 4 versos, um conjunto com 4 versos, um conjunto com um verso e outro conjunto com apenas um verso. Então, essas estrofes representam justamente isso, representam essa junção dos versos. Tá bom, pessoal? Aí a gente tem aí Nascemos para Amar, é o título. Agora que a gente já fez essa reflexão estrutural, eu gostaria de propor algumas coisas para vocês acerca desse texto. Primeiro, por que o autor desse texto, né, Manuel Maria Barbosa, como é o nome dele, do Bocage, ele utiliza esse vocábulo um pouco mais desconhecido, como, por exemplo, deixa eu colocar aqui, atrativo, né? Atrativo em português não tem esse C, por que ele usa esse C aí, né? Por que ele usa esse C? Por que ele usa esse C aqui, né, pessoal? Outro exemplo, enleia-se, enleia-se. Lôbregas tristezas. Então, a pergunta que fica aqui é o seguinte: por que o autor desse poema ele utiliza esses vocábulos? Qual é a intenção do artista, do poeta, ao quando produzir esse poema, utilizar esses vocábulos? Façam essa reflexão. Eu aconselho que vocês vejam o início, a introdução aqui, que fala sobre a origem e a história do poeta, tá bom? E em seguida a gente vem aqui com a reflexão, com a resolução. Pronto, pessoal? Então, vamos lá.
O motivo, pessoal, pelo qual ele utiliza esse vocábulo aí é devido à sua origem. A gente viu aqui no texto, ó, por acima, que ele era um poeta português. Ele não é um poeta brasileiro. Manuel Maria Barbosa do Pucais. Além disso, esse poema, né, ele foi escrito aí no século XVIII, tá bom? Então, esse tempo aí, ele tem muito tempo aí, muito tempo. Por isso que o poeta, esse poeta aí, Maria Barbosa, ele utiliza esse vocábulo um pouco mais arcaico. Arcaico significa antigo, bom? Vocabulário mais antigo, que não é utilizado hoje com muita frequência, tá bom? Aí a gente percebe aí, por exemplo, lôbrega, né? Lôbrega significa sombrio, sombria, né? Sombria, assustadora, apavorante, etc. Tem mais o sentido de dar susto, de medo, né? Pronto. Apavorante, deixa eu ver o que mais. Aí a gente tem aqui também enleia-se, pessoal. Significa, agora eu não me recordo. Enleia-se significa ficar indeciso. Então, enleia-se significa ficar indeciso. Para vocês verem, esses vocábulos eles são tão antigos que a gente não consegue se recordar assim de cabeça, porque eles não são utilizados com muita frequência, o que faz com que eles eles caiam no esquecimento, tá bom? Esse esquecimento se dá devido ao fato de que esses vocábulos são extremamente antigos. Tá bom, pessoal? Então, muito bem. Então, ó, a gente fez aqui essa reflexão, finalizamos aqui o gênero textual poema. Próxima aula a gente vai iniciar o capítulo 7, onde vamos tratar do artigo de divulgação científica. Esse gênero textual é muito importante para vocês, pessoal, pois ele trabalha o artigo de teses e descobertas científicas. Além de ser importante para vocês como pessoa, é também importante para vocês como acadêmicos, como estudantes, pois é um gênero textual muito utilizado, muito debatido em sala de aula. Só um minuto, pessoal. Pronto, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, devido a esse gênero textual ser muito importante, a gente vai dar uma olhada com mais profundidade, tá bom? Então, a gente fica por aqui. Eu vejo vocês na nossa próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me postar no Class depois, estou à disposição. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana, um bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula, que será semana que vem. Tá bom, gente? Tchau e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal.